Eu sei que o tema de hoje é voltado para a doença, tá? E, claro, medicamentos. Mas, antes disso, eu penso ser muito importante fazer uma abordagem sobre o profissional da saúde, tá? Uma peça-chave aqui nesse tabuleiro, né? Quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de profissionais, certo? Eu acho que é importante. Eu quero mostrar algumas pesquisas aqui que revelam a insatisfação de tantos profissionais. E o que fazem, né? E é impressionante, né? E é interessante a gente levantar isso, porque como eu comecei essa provocação falando do número de medicamentos, de tecnologia, de ambientes, né, de pesquisa, o número de profissionais capacitados também, teoricamente, aumentou. E por que eles, às vezes, estão tão insatisfeitos? Será que essa insatisfação que, às vezes, o profissional sente, não é porque ele tenta de tudo e não consegue resultado? Será que essa insatisfação do profissional, principalmente o profissional da saúde, que está ali na linha de ponta, ele está vendo, por exemplo, pacientes com enxaqueca há 20 anos que não conseguem melhorar e que tomam medicamento e muda o medicamento para um mais novo, saiu uma novidade, ele toma, faz um exame, faz isso e ele não diagnostica corretamente, ele não sabe o que está acontecendo com esse paciente. Ele não consegue resolver. Será que a insatisfação também não vem disso, gente? Sabe? Olha quantas perguntas que às vezes a gente não. Eu quero saber aqui na live hoje quem já pensou isso. Tantos medicamentos e por que a saúde não melhora? Quem já teve essa reflexão? Quem já pensou nisso? Quem já deu um estalo? E a insatisfação do profissional, será que não está relacionada com a falta de resultado que ele não consegue do seu paciente? Coloca para mim nos comentários. Vamos discutir um pouquinho isso? Vamos fazer algo mais interativo também para a gente pensar juntos. Alguém já tinha pensado dessa forma? Alguém já estava refletindo sobre isso? A Sandra colocou, eu já pensei. Eu já pensei. A Pri colocou eu, a Carla, a Luciene, a Isa, a Andy. Instagram, pega o nome no meio, né? A Dora, a Betânia, a Mádia. Olha isso. Olha quanta gente, ó. Eu tenho uma amiga que a enxaqueca não passa nunca. Olha isso. E tá tomando medicamento, aposto, né? Aposto. Então, que coisa, né, gente? Olha aí, ó. Profissionais brasileiros estão insatisfeitos. Diz a pesquisa, tá? Diz a pesquisa. Olha isso. Profissionais que não gostam do que estão fazendo ou não estão satisfeitos de alguma forma. Eu nunca entendi o porquê. Eu comecei a refletir sobre isso e pensar, não faz sentido. Os profissionais não estão ganhando o que merecem, né? Ganham pouco. E, infelizmente, cresce a cada dia essa insatisfação. Quer ver? Eu quero mostrar para vocês alguns números. Pessoal do Instagram, se quiser ver os slides, vão ter que vir aqui para o YouTube ou para o Face. Mas se não, eu vou falando aqui e a gente vai conversando também, tá? Não é nada demais. Não são imagens que nem as de ontem, que seria legal você ver, tá? 40%, gente, dos profissionais estão insatisfeitos com o salário atual. Vejam os motivos e dicas para pedir aumento. Olha isso, tá? Tá? Então, mostrando como os profissionais, de uma forma geral, estão insatisfeitos. Isso eu estou vendo Brasil, tá, gente? Além disso, o Brasil tem 14 milhões de desempregados. 7 em cada 10 profissionais estão insatisfeitos com o trabalho. Gente, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Vocês pararam para pensar? 8 horas do nosso dia, pelo menos, nós estamos trabalhando. Se a gente não se sentir valorizado, feliz e satisfeito, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Esse é o meu alerta para você, tá? Essa eu acho que é a grande chamada aqui nesse momento. Na verdade, nós temos uma legião aí de pessoas que estão às vezes desempregadas, ou algumas que estão empregadas, que vão embora por vários motivos, porque estão insatisfeitas com o que fazem.
tá? Então aí você começa a ver, ó, empregos e carreiras, desemprego chega a 14,3%, atinge 14 milhões de brasileiros. Sabe, você vê pessoas assim, profissionais desiludidos, ó, 3,5 milhões de profissionais da saúde enfrentam problemas que impactam a saúde mental e física. Elas estão exauridas, né? O profissional da saúde trabalha mais de 8 horas. Olha que coisa, né? Como pode, né? Como pode a gente pensar nisso, né? Como a gente consegue ver profissionais que estão exauridos, focando muitas vezes na situação dos profissionais da saúde, né? E eu me incluo neles, por ser cirurgião dentista há mais de 20 anos e auriculoterapeuta há mais de 12 anos, eu me deparei com 3 situações. Olha isso aqui, gente, 3,5 milhões de profissionais da saúde estão enfrentando problemas de saúde dele mesmo. Problemas da saúde entre profissionais de enfermagem e fatores relacionados. Problemas de saúde, tá? Aqui nós estamos falando um trabalho da Maiara e da Maria Inês, enfermeiras, doutoras em enfermagem, tá? Mostrando a realidade da enfermagem. 61,2% dos profissionais reportam ao menos uma lesão ou doença com diagnóstico médico. 59,6% dos profissionais possuem 2 ou mais problemas de saúde. Então, olha como eles estão sofrendo, né? É uma coisa assim. E quais os problemas? Ó, grupo de lesões por acidente, doenças do sistema músculo-esquelético foram predominantes. No entanto, lesões nas costas, gastrite, irritação do adenal, hipertensão arterial também foram encontrados entre os relatos. E aqui, gente, eu quero trazer para vocês, eu me deparei aqui com 3 situações, 3 motivos que eu acredito, 3 motivos que eu acredito que devam responder por mais de 80% dessas insatisfações. E eu não sei, eu quero saber como é que você está nesse momento. Eu não sei a sua profissão aqui dentro, tá? Como profissional, se você é profissional, por exemplo, da saúde, se você já trabalha nessa área, qual o seu grau de satisfação? Você está satisfeito ou insatisfeito com o que você está fazendo nesse momento? Satisfeito ou insatisfeito? E se você pudesse botar a profissão do lado, só para eu saber um pouco mais, né? Sabe, ó, o que você, por exemplo, sou enfermeira, estou satisfeito. Sou enfermeira, estou insatisfeito. Sou técnica, sou maço, sou médico, dentista, sei lá. Vai colocando profissão e se está satisfeito ou insatisfeito. Olha, Andréia, trabalhava mais de 72 horas, saí há 4 anos, sou diabética, hipertensiva e tive depressão. Que coisa, né? Eu fui técnica, hoje sou enfermeira e agora estou começando na auriculoterapia. Sou esteticista, auriculoterapeuta satisfeita. Enfermeira insatisfeita. Olha isso, acupunturista, estou satisfeita. Procuro sempre mais resultados, perfeito. Nem todo mundo está insatisfeito, só está procurando resultado. Olha isso, técnico de enfermagem, saí há 2 meses. Fisioterapeuta, satisfeita. Estou insatisfeita, psicóloga. Psicólogo dá até dó, né, gente? Porque também está sofrendo. Educação física, satisfeita, mas quero ajudar mais pessoas. Olha que legal você ver isso, gente. Né? Professora há quase 30 anos e agora auriculoterapeuta. Que legal. Então, como eu disse, eu não sei a sua realidade. Ó, enfermeira satisfeita, enfermeira, sanitarista, porém pouco satisfeita. A prevenção está muito aquém. Às vezes o insatisfeito que eu quero trabalhar aqui, gente, não é uma questão de dizer assim, tô triste porque eu trabalho. É mostrar assim, eu amo a minha profissão, mas eu sou pouco remunerada, pouco valorizada, né? É isso, ou não tenho resultado. Essas coisas é que dão, ó, esteticista, massoterapeuta, insatisfeita. Sou auriculoterapeuta satisfeita. Que legal, gente, que bom ver isso, sabe?
Ó, sou técnica de enfermagem, estou mudando, estou insatisfeita, professora aposentada, minha profissão me deixou muito depressiva. Tem muita gente assim também, tá? Vamos analisar os profissionais da saúde de uma forma geral, tá? Número 1, motivos que eu acredito que devo responder por mais de 80% da insatisfação. Número 1, não consegue entregar o resultado que o paciente espera. Ou o aluno pensa na sua profissão e veja, você não está se sentindo às vezes amarrado ou não tem o resultado que gostaria, quero mais, eu vejo na faculdade uma coisa, na prática é outra. Muita gente pode se encontrar assim, tá? 2, trabalha muito, ama o que faz, trabalha muito e tem pouco tempo para fazer cuidar da sua vida, tem pouco tempo para fazer as suas atividades de lazer, tem pouco tempo de relacionamento familiar. É isso. Muitas vezes, esse é o seu momento. Não se sente valorizado. Não tem o retorno financeiro que desejaria. Eu amo o que eu faço, mas não retorna o que eu acho que eu mereço. Isso também. Vamos nos aprofundar um pouquinho em cada um deles, tá? Nessa insatisfação, no amar o que a gente faz, mas que poderia ser diferente, né? Poderia ser diferente. Então, falta de resultado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui. Falta de resultado, gente. Infelizmente, as técnicas que muitos profissionais usam já oferecem, pode até oferecer algum resultado, mas não aquilo que você gostaria. Você quer mais, né? Você quer mais. Não oferece os resultados que os pacientes precisam. Eles simplesmente não conseguem resolver determinados problemas, por mais que esses problemas sejam de suas áreas de atuação. Mas também pode acontecer de muitos profissionais se depararem com situações que fogem, né, das suas áreas de atuação, ficam de mãos atadas. Não tem o que fazer, não conseguem. Já falei várias vezes aqui de alguns exemplos, mas eu imagino que esses exemplos continuam sendo atuais. Sabe por quê? Imagina o paciente obeso que não consegue dormir à noite. E aí o nutricionista faz o quê, gente? O nutricionista ele só consegue equilibrar a alimentação, mas ele não pode prescrever. E às vezes ele vai ter que encaminhar para um médico para prescrever um medicamento que faça o paciente dormir bem. Claro que às vezes a alimentação o equilibra e ele começa a dormir bem, mas nem sempre. E aí você não tem como botar esse paciente para dormir, e você sabe que dormir faz muito, é muito importante o paciente dormir para poder se recuperar, para poder equilibrar a parte hormonal, para ele poder sim, né, emagrecer. Então, os hormônios de saciedade são equilibrados quando dorme. Então, a nutricionista acaba ficando limitada na sua atuação, na sua prática. Não consegue agir, porque ela não pode agir na outra área. Ela não pode prescrever medicamento. Precisa que o paciente resolva com outro profissional, não é? Então, imagine, você está aqui, se você é nutricionista, você já começa a pensar nessa situação. Se você não é nutricionista, é auriculoterapeuta, por exemplo, você já começa a pensar, opa, peraí, eu já sei como oferecer uma parceria, por exemplo, com o nutricionista, não é? A mesma coisa vai ser com o psicólogo. O psicólogo precisa que esse paciente durma melhor, esse paciente precisa ir ao banheiro, ele está constipado. Quer dizer, são situações que muitas vezes a gente não consegue resolver. A gente fica de mãos atadas. Eu, como cirurgiã dentista, eu ficava com mãos atadas porque o meu paciente já chegava de um médico cheio de receitas de medicamento para enxaqueca. E o médico mandava para mim porque ele já nem sabia mais o que fazer. E ele mandava para mim para quê? O que o cirurgião dentista pode fazer no caso de uma cefaleia? De uma dor que não passa e o médico não deu conta de resolver com medicamento. Ele mandou para o cirurgião dentista, ele manda para a gente fazer, às vezes, uma plaquinha mio-relaxante, para cuidar da ATM desse paciente, porque ele acha que essa articulação aqui pode estar em desequilíbrio.
E, na verdade, você chega lá, põe uma plaquinha, você pode até relaxar esse paciente, pode até melhorar, mas você não está tirando a causa disso, que a base de tudo isso é a ansiedade. É o não lidar com as situações. Olha isso, que interessante essa visão. E eu me sentia de mãos atadas, por isso eu fui atrás da auriculoterapia, porque eu queria mais. Eu amava o que eu estava fazendo, mas eu estava insatisfeita com os resultados que eu estava gerando. Eu me sentia enganando esse paciente, sabe? Porque eu sabia que aquela plaquinha não ia resolver, era algo paliativo. Então, o problema, gente, é que nem sempre o paciente busca outro profissional, por exemplo, para resolver, por exemplo, a questão do sono, do intestino que nós estamos falando aqui. Às vezes, ele não quer tomar medicamento. E, e aí? E acaba desistindo de tudo, né? Ana, eu sou nutricionista e a auriculoterapia me ajuda muito. Nasce mais um profissional que não consegue o resultado que desejava, porque o paciente muitas vezes desiste. O paciente não vai buscar alguém para fazer ele dormir, sabe? E a insatisfação como profissional vai aumentando, porque você vai vendo que você não consegue fazer o paciente emagrecer o que você gostaria. E aí você põe, às vezes, a responsabilidade até nele. Ah, ele também não quer. Na verdade, ele quer. Só que ele precisa de um apoio a mais. Não existe, gente, pensa, não existe alguém que está vendo que está com problema e não quer. Só que às vezes é difícil demais para ele. E aí qualquer pedrinha é uma desculpa para desistir. Você percebe? O paciente que ele está doente, ele quer a cura. Só que às vezes ele começa a botar na cabeça assim: ah, mas é muito sacrifício para buscar essa cura. É como se estivesse lá em cima, no alto, sabe? E tem uma montanha para ele subir. Daí ele olha para isso assim e fala: ah, é tão longe, está tão distante de mim, é tanto obstáculo, eu não consigo chegar no topo. E aí ele desiste, ele para aqui. Não é que ele não quer. Você, como um profissional fora da curva, você tem que pensar nisso. Não é que o paciente não quer. Todo paciente quer cura. Só que, claro que alguns começam a usar essa sensação de não cura, né? A usar a dor, a usar o seu momento de sofrimento, porque ali ele tem atenção, tem outros problemas envolvidos, mas no geral, o paciente deseja a cura, se ele foi te procurar, mas a falta de um resultado mais rápido, a dificuldade em conseguir o resultado, acaba dificultando tudo. E por isso ele desiste. Por isso, nós temos que pensar sempre assim: como vamos facilitar, né? Como nós vamos facilitar a vida do nosso paciente? Existe também aquele profissional que não consegue tirar a dor do seu paciente ou devolver a qualidade de vida, porque o paciente ele não responde a um único tratamento que o profissional conhece, sabe? Então, lembre disso. Às vezes, opções ajudam o seu paciente. Muitos acabam se rendendo aos medicamentos, porque o resultado não vem. Então, ele tem dificuldade, né, para conseguir uma resposta. Muitas vezes o terreno ali não está fértil e tem que fazer muitas mudanças. E aí, mais um motivo para ele desistir, tá? Então, olha quanta coisinha ele vai colocando no caminho dele para desistir. Então, imagine, vamos voltar lá à história do nutricionista. Pensa no nutricionista, está fazendo toda a reeducação alimentar desse paciente, e aí esse paciente faz o quê? Ah, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que ele não consegue, ele tem fome, ele tem ansiedade, ele está constipado, a parte hormonal está desequilibrada. E aí? E aí, gente? O paciente não consegue parar de comer. Agora imagina se você tem um pontinho para saciedade, um pontinho para ele dormir melhor, um pontinho para fazer com que a constipação dele alivie, né? Que ele elimine todas as toxinas que estão no corpo dele. E aí ele vai vendo isso, rapidamente ele começa a ver, caramba, eu associei a alimentação, eu equilibrei minha alimentação, mas nem foi tanto assim. Olha quanto eu já tô perdendo. Olha como é que já tá. Nossa, já nem tô mais estufada. Olha o meu abdômen, já diminuiu a circunferência abdominal. Como é o que está acontecendo agora no desafio. O paciente começa a ver que ele está caminhando, ele gosta. E isso estimula. Isso estimula. Olha que interessante, né? Sabe, gente? Às vezes o paciente precisa. Muitos pacientes acabam se rendendo aos medicamentos para conseguir alguma resposta.
Nem que seja um alívio mínimo da dor ou para o paciente conseguir dormir, mas infelizmente, a base de medicamentos. Retirou o medicamento, volta a dor, volta a insônia, porque ele não se equilibra. Será, gente, que tudo isso daí vale a pena? Você gera dois novos problemas, né? A dependência, ou seja, o paciente fica lá, só fica sem dor se estiver tomando remédio, e a mesma coisa ou aumenta a dose, né? Alguém já vivenciou assim que tomava um medicamento, melhorava a dor. Aí tomava o medicamento, melhorava a dor. Chegou uma época que não melhorava mais. Ou tomava um calmante, dormia bem. Depois não dormia mais tão bem assim. Olha isso. E eu falo isso, gente, com propriedade, porque durante anos eu vi isso no meu consultório. Eu vi muitos pacientes chegarem com queixas de dor, com receitas de medicamentos fortes, tarja preta, alguns com injeção, tá? Prescrição de medicamentos injetáveis para alívio da dor. E a técnica que eu conhecia na época não era suficiente para resolver o problema do meu paciente. Isso me incomodava muito. Ver o paciente ali sofrendo, ver o paciente cheio de medicamento prescrito e não surtir efeito. E eu te pergunto, em quanto aumentaria a sua satisfação se você visse a sua técnica com o seu paciente resolvendo o problema? Pensa, todo mundo que falou que estava insatisfeito aqui. Se for pelo resultado, se foi pelo resultado, quantos aqui não ficariam mais felizes de ver o seu paciente com resultado? Sabe, emagrecendo mais rápido, saindo da depressão mais rápido, saindo de um quadro de bruxismo, de insônia, né? Pensa nesses quadros, olha o quanto você faria. Quanto você conseguiria ajudar uma gestante, por exemplo, a não ter os efeitos de enjoo, vômito da gestação ou as dores. Muitos alunos me dizem, e se você me acompanha, certamente você já me ouviu falar, né? Ouviu deles a satisfação dos alunos aqui que tem ao tirar a dor de um paciente, ou de receber o paciente que entra chorando no consultório por dor e numa crise, muitas vezes, de ansiedade, depois sai rindo. Como disse a Elisete também, não sei se vocês lembram da história dela, no interior de São Paulo, ou a Viviane, que eu coloquei o vídeo dela agora no ar, aí tá lá nos stories também, de Minas Gerais, que disse que o objetivo dela era fazer o paciente sair zerado de dor, e que tem conseguido isso com competência. Isso nos dá uma noção do que o resultado representa para o profissional que está comprometido com o paciente. Gente, o motivo 2 era trabalhar muito e tem pouco tempo de lazer ou para sua família. Profissionais da saúde se dedicam muito à profissão. E que estão aqui nessa live, tem profissional da saúde aqui nessa live, pode confirmar que trabalham muitas horas por dia. E às vezes sob forte pressão. Muitas vezes, em finais de semana, fazem plantão, sábado, domingo, se privam do contato da família. Eu estava, numa das lives, teve uma técnica de enfermagem falando que ela estava trabalhando 8, 9 horas por dia, ganhando R$ 1.800, R$ 1.900. Pensa nisso, o que é, né? R$ 1.800, técnica de enfermagem. Pensa, caramba, isso olha o quanto eles trabalham, olha a enfermagem quanto trabalha, olha o quanto ganha para fazer o que fazem, né? Então, e até impedindo, né, de ter uma vida saudável, virando noites de plantões. A verdade é que os profissionais da saúde, gente, entram cedo muitas vezes nos seus consultórios. Clínicas, hospitais, saem exaustos, tensos no final do dia. Cheio de dores, ó, muito trabalho, a Vitória está falando aqui. Eu fico feliz quando eu ouço dos meus alunos que estão trabalhando apenas no período da tarde, por exemplo. Eu acho isso fantástico. Eu conversei com a Neuza, não sei quem viu no chat online, e ela falando que ela trabalha 2 dias e meio na semana e ela está tirando entre 4 e 5 mil reais. Já trabalhei como técnica de enfermagem 36 horas. Que qualidade de vida tem? A Ilma está falando aqui. Para ganhar quanto? Né? E por que faz esse sacrifício todo?
para ganhar mais. E aí ganha 1.800 no final do mês, e se eu te falar que é possível com a auriculoterapia, você atender um paciente por dia, você ganhar a mesma coisa do que você está trabalhando por 8 horas por dia. Quanto vale, ó? 8 horas para 1 hora por dia e ganhar o mesmo salário. Pensa nisso, gente, tá? Pense nisso, sabe? Poder reservar muitas vezes. A Tânia, em Canoas, a Tânia era técnica de enfermagem. Ela trabalhava 8 horas por dia. Hoje, ela ganha 3 vezes mais do que ela ganhava como técnica de enfermagem, trabalhando só à tarde. E se você me acompanha nas lives do 8 em ponto, com certeza você já ouviu algumas dessas histórias. Deixo mais uma pergunta aqui para você. Enquanto aumentaria a sua satisfação profissional, a sua realização, se você tivesse mais tempo para você, para sua família, conseguindo obter bons ganhos financeiros? Pensa nisso. É possível, gente. E a terceira causa aqui é não se sente valorizado e não tem o retorno financeiro que você almeja. A causa de insatisfação, eu acredito que seja também de ordem financeira e valorização profissional. Sabe, você mudar isso, você perceber, né, essa situação. Ó, a Mari colocou aqui no Instagram: Prof, sou nutricionista, mas estou grávida e tive que parar por um período os meus atendimentos, pois não consigo fazer a avaliação no meu paciente. Graças a Deus eu sou a S20, porque com a auriculoterapia você consegue continuar, não, Mari? Sabe? Essa insatisfação, né? Insatisfação de trabalho, de valorização, de fazer algo e o paciente não perceber que você teve esse resultado, né? Por conta dos seus estudos. Isso, gente, porque depois de não ter resultado, de trabalhar por horas e horas como profissionais, e eu vejo aqui também vários fisioterapeutas nessa situação. Por quê? Porque fisioterapeuta, às vezes, você pode até falar assim: ah, mas eu ganho mais que 5 mil reais. O fisioterapeuta pode chegar nisso e dizer: ah, eu ganho mais 5 mil reais, mas ele trabalha, às vezes, em 3, 4 lugares diferentes. De manhã ele trabalha na clínica de alguém, à tarde, uma parte do período em outro, às vezes à noite ele trabalha em outro, estúdio, pilates, fisioterapia tradicional e assim vai. Quantas horas do seu dia você está demorando aí, se deslocando entre um local e outro também, né? Então, por horas e horas, os profissionais de saúde estão se dedicando, estão trabalhando, estão às vezes se matando de trabalhar e muitas vezes recebem salários que não lhe permitem ter liberdade financeira. E por que eu falei do fisioterapeuta? Porque eu fui cirurgiã dentista e passei por isso. Eu trabalhava, gente, teve uma época que eu trabalhava numa clínica das 8 às 8. Na verdade, eu começava às 8h30 e ia até às 9. Pensa nisso. E teve um outro momento da minha vida que eu estava com um consultório, com 2 dentistas. Eu trabalhava segunda, quarta e sexta. O outro consultório eu ia terça e quinta. E ainda eu ia numa instituição, numa ONG, em Itaperuçu, que eu pegava estrada, viajava até lá. E ainda eu atendi uma vez por mês na praia, que eu tinha que descer, pegar o carro, descer, levar material, atender, ficava lá sexta-feira o dia inteiro, sábado pela manhã, e aí subia para Curitiba de novo. Sabe, cidades, deslocamento o tempo todo. Olha o risco, né? Ganhava bem? Ganhava, mas olha quanto eu me deslocava. Eu chegava em casa como? Morta de cansada, né? Então, pense nisso, né? Pense como é. Será que compensa tudo isso, né? Vários alunos já me contaram que estavam ganhando 1.800 por 8 horas, trabalhando todos os dias. Alguns estão frente ao Covid, trabalhando 2.500. Muitos estão endividados, não conseguem morar de forma digna ou oferecer uma melhor condição para o seu filho, sem esperança, sem esperança que a situação melhore, sem perspectiva.
pagam caro por cursos de especialização, então não conseguem fazer muitas vezes, na esperança de algum ganho profissional. Quem aqui já tem mais de uma especialização? Às vezes tem uma especialização, 2 especializações, mestrado, doutorado. Quantos aqui? Olha isso. Pense, ganho profissional que nem sempre vem, reconhecimento, né? Precisam trabalhar meses para ter o retorno do investimento. Você faz uma pós e não consegue tirar esse dinheiro de volta. Veja quanto você pagou pelos seus últimos cursos e quantos pacientes você precisa para pagar esse investimento. Muitos dos meus alunos pagam a mensalidade com os atendimentos. Até ontem, por sinal, o Esdra falou isso, né? Não sei quem participou do chat de online de ontem. O Esdra comentou: Irane, eu já estou com 12 pacientes. O Esdra é da última turma, ele começou agora em março. Maio? Abril foi a última turma. Ele está com 1 mês e meio de curso. Ele já paga as prestações do AS, a parcela do AS, com os próprios ganhos. Na verdade, ele está bem mais que isso, porque ele falou que ele está tirando de 80 a 100 reais por paciente. E ele está com 12. Dá em torno aí de uns 3, 4 mil reais. R$1.000 por semana. R$1.000 por semana. Ele falou ontem isso. Ele está aqui na live. Eu vi o nome dele aí. Pensa nisso. Olha, você conseguir ter um retorno rápido do seu investimento. É isso que você tem que buscar hoje. Muitos dos meus alunos estão nessa situação. E aí fica mais uma pergunta. Enquanto aumentaria a sua satisfação se você tivesse um retorno financeiro com o que faz? Você sabia que para você ganhar 1.800, vamos falar de 1.800? Eu não sei quanto você está ganhando, mas vamos falar de 1.800, que foi o caso dessa pessoa que colocou aqui. Ó, a Cláudia, também sou a S22 e quem paga o curso são os pacientes mesmo. Que legal, hein? Aqui, para ganhar R$1.800, tá? Pensa aí, se você ganha isso ou se você nem ganha. Ó, a Ilma, eu sou uma delas, já pago as parcelas do aurículo com auriculoterapia, do AS22 também. Caramba, Ilma, o pessoal da AS22 está sendo muito rápido, né? Para ganhar 1.800 por mês, um aluno do Auriculoterapia de Sucesso precisa atender apenas um paciente por dia. Ou seja, alguém pergunta aqui, qual é o tempo da sessão? Digamos que você gaste 1 hora por sessão com esse paciente. Não é o normal, mas vamos dizer que você gaste 1 hora, tá? Por dia, ele ganhará o mesmo que um técnico de enfermagem ou até um enfermeiro trabalhando o mês inteiro. Não adianta gostar do que faz se você não se sente valorizado e recompensado pelo trabalho despendido. Gente, tá comigo? Vocês estão comigo? Prestou atenção na frase? Isso é real? Pensa se não é real. Não adianta você ganhar o que for, né? Aliás, se você ganhar pouco, você faz o que ama, você não vai se sentir valorizado. Você está colocando ali o que você tem de mais precioso e é isso que não tem dinheiro que pague. É o seu tempo. É o seu tempo. Quanto tempo você acha que o profissional consegue trabalhar nessas condições? Sem resultado, sem tempo para sua família, sem valorização. Quanto tempo você acha que aguenta? Quanto tempo a saúde dele aguenta? Não é? Olha a fisioacupuntura. Sou a S22 e com os meus atendimentos de auriculoterapia neurofisiológica já irei comprar meu laser. Que legal! E se eu te disser que com essa técnica você potencializa seus atendimentos e pode ganhar R$5.760 a mais por mês, trabalhando 4 horas por dia, você já imaginou o que você vai fazer com o tempo restante? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você ganhasse no mês, ou todo mês, R$5.000, eu falo que é possível a mais, porque tem gente ganhando a mais, tá? Mas vamos falar de R$5.000, gente, que para muita gente já é um baita de um salário. Eu quero que você ganhe mais que 5.000. 5.000 eu quero que seja o seu degrau, um dos, tá? Se você ganhasse todo mês R$5.000 e tivesse
amanhã ou às tardes de folga, o que você faria? Você consegue imaginar? Põe isso na sua realidade hoje. Como é que está o seu dia? Você trabalha 8 horas? Você está no seu trabalho agora? Você trabalha quantas horas por dia? Agora pensa, você ganhando 5 mil reais, o que você faria com o tempo restante? Pensa. Agora, quero te mostrar algumas informações muito relevantes para que possamos entender um pouquinho melhor a gravidade de toda essa situação. Você sabia que todas essas doenças, patologias, podem ser tratadas com a auriculoterapia? Que muitas dessas doenças, por exemplo, que a gente já enfrenta no nosso dia a dia como profissional, poderia citar aqui 2 fatores altamente relevantes que contribuem com a fragilidade da saúde e para o uso excessivo da dependência, mesmo de tantos medicamentos. Então, pensa um pouco aí, brinca com essa situação que a gente está falando, tá? Brinca com a situação de você... Puxa, imagina se eu ganhasse 5 mil reais. E se eu conseguisse, né? E se eu conseguisse, além de 5 mil, ter tempo para mim. Gente. Sabe, fazer pessoas viver sem dor e ser bem remunerado para isso. O prazer que isso vai te dar, tá? Fica com isso. Agora, voltando um pouquinho ali à questão dos medicamentos, voltando um pouquinho da situação do uso excessivo de medicamentos, da dependência, né, que tantos medicamentos trazem, né? Eu quero citar aqui 2 fatores altamente relevantes que contribuem para a fragilidade da saúde e para o uso excessivo, a dependência de tantos medicamentos, tá? Alimentação inadequada, com a substituição de alimentos essenciais que fornecem nutrientes que precisamos, tá? Comidas saborosas, às vezes para ficar um pouco mais saborosa, praticamente sem nutriente nenhum, e vai minando as nossas defesas, né? Principalmente os industrializados, vai minando o nosso sistema imunológico, porque esses nutrientes são essenciais para reduzir a inflamação e para a atuação das enzimas que combatem os radicais livres. E 2, pressão da indústria farmacêutica, que se reflete em bombardeio de propagandas na rádio, na TV. Você pega jingles, música, falas, né? Que gravam na sua cabeça, né? Doril, olha só, você sabe completar a frase. Doril, a dor sumiu. Sabe? Você grava, né? Então você começa a perceber questões que você começa a escutar de tanta propaganda maçante, né? E aí, medicamentos o tempo todo, remédio é bom para isso, é bom para aquilo, nas facilidades que temos, né, de comprar esses medicamentos nas farmácias. E até mesmo nas consultas médicas, em que muitos profissionais fazem a primeira opção pelo uso de remédios, sem nenhum comentário sobre mudança de estilo de vida. Você vai numa consulta, muitas vezes, médica, ninguém fala para você sobre mudança do estilo de vida, né? Ninguém fala sobre isso. As pessoas fazem o quê, gente? Elas já recomendam um medicamento. E sobre os medicamentos, né? Olha um pouquinho de números aqui, ó. Problemas de saúde mais comuns dos brasileiros. Vamos dar uma olhada nisso. Problemas mais comuns. Enxaqueca. 15% dos brasileiros sofrem com doenças, com essa doença. 15% enxaqueca. IBGE mostrando, gente. IBGE mostrando. Mais da metade dos brasileiros tem alguma doença crônica. As mais prevalentes são hipertensão arterial, problemas na coluna, depressão, diabetes. E você achando que não tem paciente suficiente. Não é que não tem paciente suficiente, você não está encontrando esses pacientes. Algo está errado aí, ó. Esse equilíbrio. Tem muito paciente, tem muita gente sofrendo, tá?
É isso. Insônia atinge 73 milhões de brasileiros. De 20 a 30% da população brasileira sofre de constipação intestinal. A OMS estimula que estresse atinge cerca de 90% da população mundial. Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho no mundo, diz pesquisa. Cadê, gente? Cadê o auriculoterapeuta para ajudar todo esse povo? Não tem suficiente. Por isso as pessoas não conhecem a auriculoterapia. Cabe a nós levantar essa bandeira e mostrar que isso existe e é possível. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, diz a Organização Mundial de Saúde. Com mais de 12 milhões de doentes, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina, aponta a Organização Mundial de Saúde. E aqui, gente, para reflexão mesmo, tá? Olha quantos pacientes. Nós estamos aí, ó, no auge da medicina, dos avanços tecnológicos. Como persistem tantas doenças? É nisso que a gente tem que estar falando. Diante de tudo que nós vimos, de tantos alarmes, né? Você que é um profissional preocupado com a saúde do seu paciente, com a saúde dos seus familiares, você já parou para pensar que uma das soluções são as técnicas naturais, são os tratamentos naturais que apresentam resultados comprovados e que sejam reconhecidos pelas autoridades? Nesse contexto que eu quero apresentar para você a auriculoterapia neurofisiológica, uma técnica sim de resultado. Imagine seus pacientes com problemas crônicos que consomem diversos medicamentos diariamente para hipertensão, para problemas como a diabetes, sentem dores de cabeça, enxaqueca, que nem nós estávamos falando, precisa tomar analgésico. Percebeu o coquetel que se forma de medicamento, quanto isso intoxica o corpo dele? Gente, ontem a Irene falou no chat online ali, a gente conversando de uma paciente que estava tomando 22 medicamentos. 22 medicamentos. Eu não tenho dúvida de que a auriculoterapia será cada vez mais utilizada no futuro. E para nos aprofundarmos nesse assunto hoje, gente, esse relatório, esse monte... Hoje eu vou falar sobre como as empresas estão em busca de qualidade de vida, tá? Olhe isso. Hoje eu vou te trazer esse relatório à noite. Tá? Esse relatório traz as novas tendências para o mercado do bem-estar. Gente, são informações riquíssimas, riquíssimas, que você precisa conhecer para aplicar no seu negócio, para ficar antenado com as tendências, tá? O que vai acontecer nos próximos meses? Você não vai perder a live das 19h30 hoje, hein? E tem mais uma coisa. Pessoal, toda quinta-feira à noite eu estava fazendo uma aula de fisiologia. Eu não sei se você gosta de fisiologia ou não, tá? Mas o pessoal tá amando essas aulas. E eu pensei, pô, eu não vou tirar essa aula do ar. Então, é às 19h30, às 18 horas, deixa eu ver se dá tempo. Dá. 18 horas, nós vamos pôr ao ar. Nós vamos fazer uma aula de fisiologia. 18 horas. E vai ser um prazer enorme ter você. Mas, Lirane, 18, vai até às 19, depois 19h30 tem live de novo? Tem, gente. Se você gosta de estudar, vem comigo nessa, porque eu amo. Então, às 18 horas, eu vou fazer a aula de fisiologia hoje. Dando sequência do que nós estamos falando. Nós vamos falar hoje sobre a boca. Olha isso, sobre boca. Qual é a importância da boca? Como é que nós podemos usar isso na auriculoterapia? Então, às 18 vai ter a aula de fisiologia. E às 19h30 eu vou te falar desses momentos do futuro. Ó, vou te prever o futuro. Não, mas eu vou te trazer um relatório muito interessante, super atual, e é um conteúdo inédito. Se você é meu aluno, se você já assistiu às outras lives de aquecimento, essa aí você não viu. Essa é a aula nova, tá? Você não vai perder, né? Então, eu queria te fazer aqui um pedido bem especial. Que você pensasse numa pessoa
que você queria que tivesse aqui com você, que você poderia ser um parceiro de negócios, que você poderia montar um consultório juntos, que você está pensando no futuro, tá? No futuro. Você pode pensar aí em profissionais que você quer que estejam aqui com você. Traz um amigo seu, traz uma pessoa que você entenda que seja relevante escutar esse conteúdo, tá? E a live de hoje, gente, vai ser muito importante. Se a gente, eu ainda vou fazer um desafio a você. Se a gente bater 500 pessoas nessa live, eu vou fazer alguns sorteios de livro, tá? Fica aí o desafio para vocês me ajudarem a trazer 500 pessoas para as lives de hoje. Para a live da noite, das 19h30. Tem muita coisa para acontecer no pós-pandemia, tá, gente? Muita coisa para acontecer no pós-pandemia. E muita coisa vai mudar. Eu quero trazer você para isso. Olha isso, o uso excessivo de medicamentos pode causar 10 milhões de mortes em 2050. Essa é uma notícia da revista Ciência e Saúde, tá? Printa essa tela, gente. Marca, coloca isso para frente, manda para as pessoas se alertarem o quantos medicamentos estão fazendo mal, que tomar um remedinho não é bom. Tomar um remedinho não é bom e que nós podemos sim evitar isso. Claro, gente, eu não estou falando aqui para você mandar o paciente parar de tomar o remédio que o médico prescreveu ou algum outro profissional. Lembre, medicamento prescrito só remove quem prescreveu sempre. Mas se você pode falar para o paciente, ou para a mãe, ou para o pai, dizer assim, olha, tira aí um medicamento, tá com uma dorzinha de cabeça? Vamos fazer auriculoterapia, vamos tirar a dor e assim vai, sabe? Um medicamento. O uso de remédio sem prescrição pode causar reação alérgica, dependência e até a morte. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando para vocês quem está falando. Por quê? Para vocês verem isso, verem o quanto isso é real, gente. Tá? Verem o quanto isso é real, não é um alerta só meu, não. As pessoas estão usando medicamentos de forma indiscriminada. Medicamentos estão entre as principais causas de intoxicação do país. Superdosagem é uma das causas. Universidade de Medicina está falando isso, tá? Aqui, ó, uso indevido de medicamentos causa a morte de 20 mil por ano no Brasil. O que significa 50 mortes por dia, ou mais de 2 mortes por hora, por conta de medicação. Segundo o Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade, a automedicação é praticada por 76,4% dos brasileiros. Olha, isso é um alerta, gente. É um alerta. Organização Mundial de Saúde, mais de 50% de todos os medicamentos dispensáveis ou vendidos de forma inadequada. É desta automedicação que a gente está falando. Venda de antidepressivos cresce 17% durante a pandemia no Brasil. Covid-19 aumenta a venda de ansiolíticos, medicamentos para insônia e vitaminas. Cadê os auriculoterapeutas? Cadê você que está dizendo que está sem paciente? Olha essa manchete, olha essa realidade. Conselho Nacional de Saúde adverte: no Brasil existe uma farmácia para cada 3.300 habitantes. Quem dera que existisse um consultório de auriculoterapia para tudo isso, hein? Quem dera, quem dera. Existem mais farmácias que padaria no Brasil. Mais farmácia que padaria. Estamos entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. E quais são os medicamentos mais usados? Anticoncepcional, analgésico, descongestionante nasal. Gente, isso é para acabar, né? Anti-inflamatórios, antibióticos e antidepressivos. E os efeitos colaterais? Ó, anti-inflamatório pode levar à falência renal, excesso de antibiótico pode causar resistência à bactéria. Isso é gravíssimo, porque a hora que precisar de um antibiótico não vai fazer efeito. Paracetamol pode causar uma hepatite tóxica.
A dipirona, risco de choque anafilático e o ibuprofeno, tonturas, tá? Tonturas. Cuidado com a quantidade de medicamento. Cuidado, gente, cuidado com isso.